Olá, eu sou a Regina Matiasi, sou psicóloga clínica e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade, sobre transtornos de ansiedade. Nós já ouvimos falar que o Brasil é campeão desse diagnóstico e cada vez mais a gente percebe o quanto que as pessoas estão sofrendo por crises de ansiedade. Eu vou falar um pouquinho como eu costumo trabalhar a ansiedade, como eu costumo trabalhar com os meus pacientes e quais as ferramentas que eu costumo utilizar para poder ajudá-los a lidar melhor com isso. Então, se você sofre de ansiedade ou se você conhece alguém que passa por isso, faz o seguinte, já encaminha esse vídeo para que essas pessoas possam se beneficiar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de convidá-los a pensar é que a ansiedade é uma deformação do modo de pensar, tá? Vamos entender dessa forma. Por quê? O ansioso, ele transforma tudo em urgência, então ele não consegue mais ter o discernimento do que é prioridade, do que merece uma dedicação em primeiro plano, então tudo fica muito bagunçado na cabeça dele. O ansioso, ele tem uma lista infindável de pendências na sua cabeça e nessa lista de pendências, todas as coisas são colocadas no mesmo patamar, ou seja, com um nível de importância gigantesco, com um grau de urgência gigantesco. Então, a primeira coisa que a gente precisa ajudar o ansioso a pensar é nesse conceito de urgência. Será que é urgente? Que coisas que realmente são urgentes? São aquelas que eu não posso, que eu preciso agir agora. Eu preciso tomar uma decisão neste momento, que elas não podem esperar. Então, em regra, o ansioso tem muita dificuldade de discernir isso, porque na cabeça dele tudo é muito urgente, tudo é muito necessário resolver agora. Por isso que ele fica aflito. Se a gente entender um pouquinho, a mente do ansioso funciona de que forma? No momento presente? Não, né? Nós sabemos que assim, o ansioso, ou ele está sofrendo por algo que aconteceu, sofrendo no sentido de repassar suas atitudes, sempre com aquele olhar negativo, de imaginar que ele poderia ter sido, ter tido um comportamento mais assim ou assado, sempre um pensamento crítico muito acentuado, no sentido de gerar insegurança, de gerar uma autodepreciação, né? Ou, vocês já devem ter ouvido falar disso, que o ansioso ou ele está muito focado no tempo futuro, muito preocupado com as coisas que ainda não aconteceram, né? Então, veja só, quando a gente entende que nós estamos falando de uma deformação da mente, da forma de pensar, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, olha, em que aspecto? Primeiro, nessa questão do conceito de urgência, né? Então, para ele, precisa resolver agora, tem que ser resolvido agora. Então, peraí, primeira contribuição, gente, vamos pensar, o que realmente precisa ser resolvido agora? O que eu preciso tomar uma decisão neste momento, caso contrário, a consequência será muito desastrosa? Ou será que a minha mente está fazendo eu acreditar que tudo é urgente, que eu preciso zerar a lista de pendência, que é uma outra questão que acompanha demais o ansioso. O ansioso ele tem essa fantasia de que ele vai conseguir zerar a lista de pendência. Acontece que no mundo adulto a gente só faz acumular pendências. Quando você resolve uma, aparece 3. Se você resolve 10, aparece 20. É assim. Uma vida adulta produtiva é necessariamente uma vida geradora de pendências, de coisas a serem resolvidas, e se a nossa mente não for capaz de discernir qual é a urgência de uma coisa e a necessidade de priorizar, né? A gente precisa saber priorizar. Então, peraí, eu vou me dedicar ao quê? Eu vou me dedicar uma coisa de cada vez. Tá, ok. Né? Às vezes parece meio óbvio, mas eu converso com os pacientes assim, escuta aqui, olha, é começo, meio e fim. Você vai finalizar uma tarefa para depois você olhar para outra, mas às vezes não dá para fazer. Não dá por quê? Porque a sua mente te fez acreditar que tudo tem que ser resolvido agora. Será que isso é verdade? Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria grifar com vocês, tá? Então,
lembrando que se a gente entende que a ansiedade é uma deformação da maneira de pensar, primeiro a respeito do conceito de urgência, depois a respeito de tempo. Agora nós vamos falar sobre o tempo. Por quê? Porque a mente do ansioso não consegue funcionar no tempo presente. Então é um pouco da prévia que eu acabei de dizer. Ou está relacionado a questões que já foram. Ai, será que eu me saí bem? Ai, aquele dia eu fui em tal lugar, aconteceu isso. Então eu acabei de chegar num compromisso, eu fico repassando na minha mente para ver se eu cometi alguma gafe, se alguma reação de pessoas ou, né, de alguém ali, de alguma maneira, deixou a entender que a minha reação não foi tão adequada, ou que eu não agradei, ou que eu estou provocando algum tipo de problema que eu, né? Então, assim, esse é outro ponto. O tempo. Então, ou é sobre o que foi, e sempre, sempre com uma visão autocrítica muito negativa, né? Então, não é aquela autocrítica construtiva que você fala, poxa, da próxima vez, né, eu posso agir assim, assado. Não, é sempre muito pejorativo, muito autodepreciativo, né? E com relação ao tempo futuro, às coisas que estão por vir, ao que está para acontecer. Então, quando a gente começou a ouvir falar sobre ansiedade, né, essa palavrinha aí que hoje domina o vocabulário de 90% das pessoas, a gente escutava falar sobre ansiedade igual expectativa, né? Então, ansiedade, não vejo a hora que chega tal dia que eu tenho uma festa, não vejo a hora que chega tal evento, não vejo a hora que chega a minha viagem, né? Ou a formatura do meu filho. Entenda, ansiedade igual expectativa, ela não é prejudicial, desde que isso não traga, não vá te consumir 24 horas que você trava a sua vida e só fica pensando nisso, tá? Então, hoje, quando a gente fala de ansiedade com relação ao tempo do futuro, do que ainda está por vir, a gente entende isso como preocupação, ou seja, preocupação. Você se preocupa de algo, né? Por quê? Porque o seu pensamento, ele faz projeções. Então, entenda o seguinte, a mente do ansioso, ela trabalha sempre, sempre com o combustível do medo. Então, o ansioso, ele tem medo, né? Ele é inseguro. Então, eu costumo dizer assim, olha, o combustível da ansiedade é o medo, o sentimento que alimenta a ansiedade é o medo, a sensação que perdura é insegurança, né? Então, veja bem, se ele está projetando um futuro preocupante, alimentado por medos imaginários, né? Ou até que podem ser reais, mas de qualquer forma, assim, ele fica muito voltado para o que está para acontecer. E ele sofre por antecipação. Por isso que a gente já conhece o termo ansiedade antecipatória. O que é ansiedade antecipatória? É você sofrer por algo que ainda não aconteceu. É você fazer projeções futuras muito negativas, projeções extremamente catastróficas ou extremamente assustadoras, paralisantes, né? Então, veja, ó, nós conversamos um pouquinho até aqui, recapitulando. Nesse raciocínio de que a ansiedade é uma deformação da maneira de pensar, então a gente falou sobre conceito de urgência, que precisa reestruturar isso na mente do ansioso, porque está totalmente, né, bagunçado. Então, o que realmente é urgente e o que não é. Nós falamos sobre o tempo futuro e sobre o tempo do passado. Então, como que a gente trabalha essa noção de tempo para o ansioso, né? Fala-se muito hoje, os especialistas, a respeito de exercício de presença, né? Porque o ansioso, ele dá rasante nas coisas. Ele não aterriza, né? Se você prestar atenção, o ansioso, ele passa pelas situações da vida muito superficialmente. Ele não toma posse, ele não vivencia, ele não adentra, né? Ele não consegue desfrutar da vida, porque ele está sempre muito tenso, né? Então, lembra, combustível, medo, sensação predominante, insegurança. Como é que ele relaxa? Como é que ele fica bem no ambiente? Como é que ele consegue curtir,
né? Seja uma festa, seja... não precisa nem ser um evento assim, marcante, como uma festa, uma viagem, pode ser o dia a dia. Ele dá rasante, ele passa, por isso que ele vive exausto, vive cansado. E aí você pergunta como é que foi a semana, o que ele fez, às vezes ele nem sabe falar. Por quê? Porque ele não adentrou, ele não imprimiu na mente dele, né, no emocional dele, as vivências de forma afetiva. O que é uma vivência de forma afetiva? É você estar ali atento e você sentir aquilo, você sentir aquele momento, você se abastecer daquilo. Isso é o desfrutar da vida, né? Então, quero convidar vocês a pensarem sobre isso, né? Nesses dois conceitos. Primeiro, de urgência, que precisa rever prioridade, né? E a questão do tempo. Quando a gente fala exercício de presença, né, que é uma das ferramentas que a gente trabalha para poder readequar a mente do ansioso quanto às questões de tempo, é muito curioso, porque em regra eles falam assim, nossa, eu tive muita dificuldade de fazer isso, porque a minha mente não desliga. Ou seja, a mente, ela não está no tempo presente. Então, a gente trabalha desde conceitos mais básicos, no sentido assim, de exercício de contemplação. Pare e contempla essa cena, né? Observa o que tem ao seu redor, o que você está fazendo. Às vezes até uma pausa e você respirar profundamente, você exercitar toda a sua questão senso-perceptiva, então o cheiro do lugar, o que você está vendo, o que você está ouvindo, se abasteça desse momento, né? Então, não é incomum hoje, né, a gente ouvir da maioria dos adultos, porque afinal de contas a gente só sabe acumular cada vez mais compromisso, ouvir a seguinte questão: o tempo passa muito rápido, né? Porque a gente se ocupa de tanta coisa que a gente não vê o tempo passar. Só que essa só não é a questão. O fato de o tempo passar rápido demais, o que a gente está dizendo? Que a gente não está vendo ele passar. Por quê? Porque a gente não está se abastecendo dos acontecimentos. A gente está dando rasante, a gente não está tomando posse, a gente não está se abastecendo daquelas emoções, daquelas vivências emocionais. Então, esse exercício de presença, estar presente no lugar que você está, estar definitivamente inserido na cena, definitivamente tomar posse disso. Então, eu bato muito nessa tecla com os pacientes ansiosos, porque isso é uma forma de você se desconectar do que ainda não aconteceu, porque a gente não tem controle sobre o amanhã, a gente tem controle sobre o aqui e agora, né? Eu controlo o que está acontecendo agora, eu não controlo o amanhã, eu não controlo o que já foi. Então, a gente sempre diz, o passado, o que foi, ele traz o quê? Aprendizado. Capacidade de refletir, capacidade de você extrair algum crescimento, né? Para que nas próximas situações, parecidas ou não, você tenha uma bagagem, um repertório para lidar com aquilo. E sobre o futuro, como que eu lido com a minha... Regina, como que eu lido com o meu medo, com a minha insegurança do que está por vir? É uma coisa nova, é o desconhecido. Em regra, a mente, ela cria uma insegurança tamanha com relação a coisas novas, né? Então, veja bem, o desconhecido assusta, é fato. Mas se eu estiver vivenciando o meu presente plenamente, se eu tiver consciência de mim mesma, se eu tiver essa segurança interna, eu enfrento o amanhã de uma maneira melhor. Por quê? Porque eu só tenho controle sobre o hoje. Se o meu hoje eu estou me dedicando, eu estou me cuidando, eu estou atenta, eu estou me preparando, então o amanhã tende a ser mais fácil, né? Então, é esse convite que eu queria fazer para vocês, tá? A respeito desses dois tópicos. A outra questão que eu quero conversar com vocês sobre um predomínio na mente do ansioso é a respeito da dimensão dos fatos. Então, vamos lá. O ansioso, ele tem uma lente de aumento nos olhos, né? Então, tudo nos olhos, no coração, no sentimento, tudo ele enxerga de forma aumentada, né? Ele tem uma tendência de potencializar as coisas, né? De criar na mente
um cenário extremamente exagerado. Então, é uma característica extremamente marcante. Para o ansioso, as coisas são muito grandiosas, são muito assustadoras, são muito devastadoras. Então, nesse aspecto, a ferramenta psicológica que a gente precisa trabalhar é sempre dar a noção exata, trazer a dimensão real dos fatos. Então, assim, olha, a primeira pergunta, será que você não está exagerando? Será que é tudo isso mesmo? A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça com que o ansioso se sinta incompreendido. Não é isso, não é esse o objetivo, né? Nós não queremos que ele se sinta incompreendido. Nós queremos que ele entenda que é parte da doença colocar uma lente de aumento em tudo. E se eu enxergo tudo de forma aumentada, se eu percebo tudo de forma aumentada, naturalmente, as minhas reações emocionais também serão desproporcionais, também serão de forma aumentada. Então, trabalhar esse conceito, essa noção de exagero é muito importante, né? Porque a gente precisa plantar essa dúvida. A mente do ansioso, ela vive sobre a dúvida da ameaça. Olha, será que isso aqui não é tal coisa? No caso, vamos pensar num quadro de ansiedade por doença. A pessoa tem lá qualquer sintoma e, de repente, a mente dela lança uma ideia torta. Né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Olha, essa é uma ideia torta. O que é uma ideia torta? A ideia que hoje a gente chama, né, dos gatilhos mentais, né? É uma ideia que vai falar assim, olha, esses sintomas seus, será que não é uma doença grave? Pronto. Aí está a ideia torta, né? E a partir disso, a pessoa começa a criar uma sequência de pensamentos infindáveis com relação ao que pode acontecer com ela caso isso realmente esteja acontecendo. Aí que o que ela faz? Ela vai lá e dá um Google. E aí no Google, né, é aquela velha história que eu brinco, eu falo com eles, olha, se você colocar lá unha encravada no Google, vai terminar em óbito, né? Então, assim, tudo que você não precisa é de mais elementos para imaginar coisas catastróficas. Então, lidar com o exagero, com a dimensão da coisa, da realidade, é uma ferramenta que a gente precisa entender. Olha, nós temos que colocar a dimensão do real nessa pessoa. A gente precisa dar para ela a noção do que realmente é real. Olha, tirar essa desproporcionalidade dos fatos. Então, o exagero só provoca mais medo, né? A maneira exagerada de pensar só traz mais desespero. E isso é um ponto bem importante que a gente precisa tomar cuidado, tá? Bom, quanto à reação emocional, né? Então, por que a gente diz que a ansiedade paralisa? Vocês já ouviram falar disso? A ansiedade, ela paralisa o ser humano, ela deixa o ser humano assim, travado. Quando ela tá num nível altíssimo, o ser humano, a pessoa não consegue pensar em mais nada, porque a mente fica um turbilhão de pensamentos negativos, os pensamentos intrusivos, tudo aquilo que, né, a gente ouve com muita frequência, é uma chuva de pensamento negativo, é um disco enroscado, a pessoa não consegue fazer nada. Então, a ansiedade paralisa, e se você prestar atenção, a angústia, quando a gente está angustiado com alguma coisa, a angústia costuma nos impulsionar, a angústia move, a ansiedade paralisa. Porque a ansiedade, ela quer, de alguma maneira, te travar. E aí, se você fica nesse ciclo de pensamento negativo, no exagero, na urgência, o medo aumenta, até a pessoa entrar em colapso, né? E aí, quando a gente vê as crises de pânico, propriamente dito, porque uma crise de pânico nada mais é do que um quadro de ansiedade que foi se acentuando e chegou a eclodir numa crise de pânico, tá? Então, esse é um ponto para a gente prestar muito atenção, tá? Então, vamos lá. Com relação à mente do ansioso, aos pensamentos negativos, né? Pensamento negativo é uma resposta emocional que vai... Imagina um ciclo. Vamos imaginar a mente assim, né? Você tá lá... Vamos pegar esse exemplo da ansiedade por doença, que é um quadro bem comum hoje em dia, né? E claro que se intensificou desde que as pessoas começaram a se autodiagnosticar,
a pesquisar na internet determinados sintomas. Então, isso acentuou demais. Inclusive, na última revisão do DSM, que veio especificamente a questão da ansiedade por doença como uma doença separada, né? Dentro dos quadros ansiosos, assim. Por quê? Porque aumentou demais. Então, veja bem. Se eu tenho alguma reação emocional, fisiológica, alguma reação no meu corpo, tá? Que eu estranho, às vezes pode ser até algo que sempre esteve ali, mas eu nunca me dei conta. Mas se eu noto aquilo, e aquilo me gera uma dúvida, nossa, o que será isso? Essa dúvida produz um pensamento negativo. Nossa, será que é alguma coisa ruim? Né? Acho que eu não tô bem. Acho que isso aqui é sinal de que algo não tá bem. Esse pensamento, essa sequência de pensamentos já é suficiente para desencadear alguma reação no meu corpo. Pode ser taquicardia, pode ser uma sudorese, pode ser uma falta de ar. E essas reações no corpo, no nosso biológico, vai confirmando de que tem algo de errado comigo. E aí está instalada a crise de ansiedade, tá? Então, o que eu queria, para a gente ir caminhando, né, para o final, porque eu queria hoje, assim, uma aula mais básica, assim, uma explicação mais básica, não básica no sentido de menos importante, mas uma explicação mais simples para que vocês possam entender quais as ferramentas que a gente tem e como que funciona dentro de uma mente um quadro de ansiedade. Então, quando desencadeia esse processo, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar isso, a gente precisa encontrar maneiras e de explicar para essa pessoa que sofre desse quadro que tem saída, né? Então, assim, em regra, uma crise de ansiedade que é terrível, né? As pessoas que sofrem disso é muito dolorido, é muito desesperador, parece uma eternidade, mas se você for prestar atenção, em regra, uma crise mesmo de ansiedade, ela pode durar aí em torno de 20 minutos, né? Se essa pessoa não tem recurso medicamentoso para poder lidar com aquilo, assim, pode ser que perdure um pouco mais. Mas ela tendo essa consciência dessas ferramentas que eu passei, entendendo como funciona uma crise, talvez ela consiga reverter esse quadro antes, né? E consiga buscar uma ajuda profissional. Por que é importante você tratar da ansiedade da maneira, né, correta, com tratamento psicológico, tratamento medicamentoso, em muitos dos casos, quase que a maioria? Primeiro, porque é muito sofrido, né, resolver sozinho. Segundo, que assim, o que pode acontecer é que a ansiedade ela vai te dar uma trégua, mas você não vai se livrar sozinho dela. Em momentos mais críticos da sua vida, a tendência é que volte, né? E uma outra coisa curiosa sobre as crises de ansiedade que vocês podem reparar que ela geralmente ela vem quando a pessoa tá o quê? Relaxada. Quando ela tá assim, tranquila, ou é no final de semana, ou é no final do dia, é quando a mente dela assim tá relaxada. Se ela tá com a atenção concentrada, se ela tá executando uma tarefa no trabalho, se ela tá ali fazendo alguma coisa manual que ela precisa estar focada com o pensamento, com a atenção, para não errar, etc e tal, não tem espaço para ansiedade. Então, a ansiedade vem quando a gente está tranquilo, porque é uma resposta, né, do emocional que por alguma forma, por alguma razão está sobrecarregado e que vem uma crise de ansiedade com uma ideia torta, um pensamento ou às vezes até algum estímulo inconsciente. Tem gente que acorda no meio da noite com crise de ansiedade, levanta no meio da noite, vai ao banheiro, vai tomar um copo d'água e percebe o corpo diferente. Opa, parece que eu tô com um ataque cardíaco aqui, acho que eu não tô bem. E aí começa. Essa é a ideia torta. Uma interpretação equivocada sobre alguma reação do corpo que pode desencadear todo esse processo, tá? Então, eu convido vocês a estarem aqui comigo, né? Eu vou me dedicar a gravar de vez em quando algumas orientações, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha essas informações para aprender a lidar, para conseguir diagnosticar. A ansiedade tem tratamento, tem cura, tem controle, tá? A gente precisa entender que, assim, quanto mais a gente exigir, né, do nosso emocional, do nosso corpo, nossa cobrança, quanto mais a gente ficar, assim, nessa
eterna luta por uma performance brilhante, né? Assim, mais propenso a gente vai estar a quadros de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela precisa, nada mais é do que um grito de alerta, nada mais é do que o sintoma, né? Freud sempre dizia assim, o sintoma é uma linguagem. Então, é uma forma de você entender o que isso vem me mostrar. O que essa situação que está acontecendo comigo vem me mostrar o quê? O que eu preciso prestar atenção? Né? O que será que eu tenho feito ou que eu tenho negligenciado ou a minha forma de viver que não está legal? E aí a gente revisita todos esses conceitos. Noção de urgência, a questão do tempo, né? O tempo, o desfrute do tempo, a vivência do tempo, que memórias que eu venho imprimindo na minha vida, como eu carrego a minha bateria emocional, né? Porque a gente tem que entender que a gente precisa disso também. Da mesma forma que você precisa se alimentar, da mesma forma que você precisa se dedicar vamos imaginar, o ser humano, ele é, né, em sua constituição fisiológico, né, biológico, fisiológico, emocional e psicológico e espiritual. Então, se você precisa de alimento para o teu corpo, se você precisa de repouso, se você precisa de higiene pessoal, a sua mente também precisa de alimento, que nesse caso é carregar sua bateria emocional, você tá atento às suas necessidades, às suas referências, quem são as pessoas, ou os lugares, ou as situações, ou as coisas que você faz que te fazem bem, que te traz um bem-estar, que é isso que vai servir de combustível emocional para você enfrentar a vida adulta com todas as responsabilidades e as coisas que precisam ser realizadas. E da mesma forma, o nosso lado espiritual também precisa de um alimento, né? Então nós não podemos negligenciar nenhuma dessas áreas, porque a conta chega. A conta chega, né? Então é isso que eu queria deixar esse recado para vocês. Nesses anos e anos de praia aí, na questão da psicologia clínica, atendendo pacientes ansiosos, é um sofrimento enorme, porque a mente do ansioso é uma mente que ela tem um funcionamento adoecido, porque os pensamentos, né? Então, seja, o ansioso, ele pensa demais. A gente se ocupa na psicologia de 3 frentes de estudo, que é o comportamento, o sentimento e o pensamento. O ansioso, ele é 90% pensamento. Ele pensa. E o sentimento deriva do pensamento. Então, o sentimento dele, que é, no caso, como eu falei, a insegurança, né? Aquela sensação de insegurança, de não estar à vontade com ele mesmo, de não estar contente com ele mesmo, vem dos pensamentos que estão totalmente deformados, né? Então, a leitura da realidade está deformada. Então, vocês percebem que não é uma coisa tão simples, né? Então, o ansioso, ele não é só aquela pessoa agitada, preocupada, ele é uma pessoa que está em sofrimento. É uma pessoa que olha para o mundo e percebe o mundo de uma forma distorcida. Tá bom? Então, obrigada por estarem comigo até esse momento. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e fiquem por aqui, que eu sempre vou estar postando alguma dica. Muito obrigada e até a próxima.